Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sabrina e você está no Livros da Sabrina. Bom, hoje eu vim trazer uma tag literária para responder aqui no canal e aproveitando para falar um pouquinho sobre as leituras do ano passado. Mas antes de eu começar a tag, deixa eu explicar então o que é uma tag literária, porque eu sei que tem uma parte do meu público aqui que não tá muito acostumada com essa linguagem que se utiliza no BookTube e no Book Instagram, né, nas redes que falam sobre livros. Então, uma tag literária é uma espécie de um questionário que a gente responde com, assim, respostas pessoais, né? Então, existem tags sobre várias coisas. Sei lá, a tag dos calhamaços é muito famosa, que a pessoa responde uma série de perguntas sobre livros calhamaços. A tag dos 50%, que no meio do ano um monte de gente grava um vídeo respondendo como foi o seu ano de leituras até o meio do ano, né, até então. E eu trouxe hoje uma tag que eu criei com base em coisas que eu queria falar sobre o meu ano de leituras no ano passado. Eu não queria simplesmente falar sobre todos os livros que eu li, até para não ficar muito extenso o vídeo, mas eu trouxe algumas perguntinhas. Eu coloquei o nome dessa tag de Adeus Ano Velho, ela é uma tag original, então sintam-se à vontade quem quiser responder. Inclusive eu gostaria que vocês deixassem para mim nos comentários as respostas de vocês para essa tag. Vamos às perguntas, então. Eu tô aqui com a minha colinha do lado, né, obviamente, e eu vou tentar não cortar muito o vídeo, então vocês vão me ver lendo aqui, tá? Mas tudo beleza. Olha só, primeira pergunta. Resuma seu ano de leituras em uma frase. Bom, eu digo que o meu ano de leituras, ele foi um ano de descobrir novos amores e de reafirmar amores antigos. Eu li autores novos pra mim, que eu nunca tinha tido contato e que eu gostei, que eu vou passar a acompanhar. Mas eu li também alguns autores que eu já gostava e que os seus lançamentos reafirmaram mais ainda esse papel de autores favoritos pra mim. Como, por exemplo, o Nicholas Sparks, eu li o livro dele que saiu agora em novembro no Brasil. O livro novo da Taylor Jenkins Reid eu li também esse ano. Então são autores que eu já gostava e que, lendo seus lançamentos, eu passei a gostar mais ainda. Próxima pergunta. Quantos livros lidos e atingiu sua média expectativa? Então, essa é a segunda pergunta. Bom, eu li 28 livros no ano passado. Essa não era a minha meta. A minha meta era 30 para mais, porque eu sempre tento ler, assim, a mesma quantidade do ano anterior e, se possível, um pouquinho mais. Só que, assim, a vida é dinâmica, a vida acontece. Eu trabalhei muito durante o ano passado e eu acho que pro tanto que eu trabalhei e ocupei meu tempo com outras coisas, eu acho que esses 28 livros foi bem ok, assim. Li bem. Deu mais de um livro por mês, então tá bem legal. Mais ou menos 1,5 livro por mês, né? Bom, terceira pergunta. Qual mês foi mais produtivo e qual foi menos produtivo nas leituras? Bom, eu tive 2 meses em que eu li a mesma quantidade de livros, que foram os meses mais produtivos, que foi janeiro e dezembro. Mas eu considero janeiro mais produtivo porque eu li livros maiores. Em dezembro, eu acho que tem 1 ou 2 contos e tem vários livros pequenos que eu li em dezembro pra dar uma engordadinha, assim, na quantidade de livros lidos. Mas não me forcei a ler coisas que eu não queria. Eu peguei livros que eu tinha interesse já em ler, que estavam aqui em casa, mas que eram menorzinhos pra eu ler um pouco mais, até pra eu dar um gás, assim, dar um up no meu hábito de leitura, que tava meio embaixo. Mas janeiro foi ao contrário. Janeiro eu li vários livros, eu li 6 livros, livros de tamanho normal, assim, uma média de 200 e poucas, 300 páginas. Leituras que eu queria muito fazer também, e teve leituras muito boas. Inclusive tem favorito do ano que vem lá de janeiro. Próxima pergunta. Abandonou algum livro no último ano? Por quê? Bom, eu abandonei, não abandonei livro não, eu pausei leituras. Eu pausei, por exemplo, teve outros, mas esses 2 aqui, o Sapiens, que já apareceu no vídeo anterior que eu gravei aqui pro canal, que é o vídeo do Desafio da 12 Livros para 2023, os 2, na verdade, aparecem, e esses 2 foram livros que eu comecei a ler em 2022, só que não tava no momento ideal para isso, então eu acabei pausando as leituras e deixando para outro momento. E eu acredito que o momento tá chegando, em breve eu vou ler eles, principalmente a História das Coisas, eu acho que ele vai vir primeiro, mas Sapiens, eu acho que sai do papel esse ano, a leitura dele, sim, tô me propondo a isso, pelo menos.
Então, abandonar mesmo, eu não abandonei. Inclusive, pra quem me acompanha no Instagram, teve livro muito ruim que eu li esse ano, que eu li até o final, porque eu sei, isso é bobagem da minha cabeça, mas eu não sou muito de abandonar livros, não. Olha só, próxima pergunta, número 5. Qual foi a sua pior experiência de leitura em 2022? E aí, já conectando com o que eu acabei de falar, que teve livro muito ruim que eu não abandonei, assim, né, não é nada pessoal, mas este livrinho aqui, ó, foi Na Força do Ódio que eu terminei. Antes que a Maré Baixe, do autor Gui Ribeiro, tá? Não tenho nada contra o autor, eu até fui ler um outro livro, porque eu tenho a mentalidade assim, bom, eu li uma coisa do autor, eu não gostei, eu vou ler outra pra tirar a dúvida, né? Porque eu vi vários problemas aqui de qualidade de escrita, de revisão, sabe aquela história que foi só jogada no papel, que não foi muito pensada? Foi a impressão que esse livro me deixou. E eu fui ler um outro livro do autor que eu gostei mais do que esse aqui. Não virou favorito, não foi uma das melhores leituras do ano, o outro livro, mas foi melhor do que esse aqui. Então, assim, eu dei uma outra chance pro autor, não sei se darei uma outra, mas esse livro não funcionou. Eu achei o enredo, como eu já falei, muito raso, muito... Não foi pensado, não foi um enredo pensado, assim, não foi revisado, não teve o mínimo de cuidado, cenas incoerentes, muito incoerentes, então a gente até pode ligar a descrença pra ler ficção, mas não tanto assim, né? Principalmente um livro que não se propõe a ser, sei lá, uma distopia, uma ficção científica, ele é um livro, um romance de época, então ele se passou um determinado contexto histórico, e ele retrata uma coisa que é super comum, que é o relacionamento amoroso entre pessoas, mas foi estranho, assim, a forma como esse relacionamento aconteceu, perdão. Próxima pergunta. Pergunta número 6. Teve alguma surpresa literária em 2022? E sim, eu tive uma surpresa literária que não é um lançamento, necessariamente, não é um lançamento, né? É um livro bem antigo, por sinal. Eu já considero ele um clássico, inclusive. E é uma série de livros que eu não achava que eu fosse gostar quando me falavam sobre ela, assim. Que é a série Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. Não sei se é bem assim que pronuncia, ou Lucy Maud Montgomery. Talvez. Essa autora aqui e esse livro. Eu peguei esse livro pra ler. No começo, eu não tava curtindo muito, porque quem já leu a Anne ou já viu a série sabe que ela é muito espoleta, ela é muito faladeira, assim. E os primeiros capítulos tem muito monólogo da Anne. E eu acabei não curtindo muito o começo, mas depois a Anne foi evoluindo, foi mudando, né? Porque ela vai crescendo, vai amadurecendo. E a gente vai se envolvendo com essa história, com esses personagens, de uma forma que essa aqui se tornou uma das minhas séries favoritas de livros. Eu li este, depois eu já engatei outros na sequência, eu li a metade da série no ano passado e pretendo seguir a série, ou se não, até terminar esse ano. Então foi uma grata surpresa, porque era uma série que eu não esperava gostar o tanto que eu gostei. Pergunta número 7. Decepção literária no ano de 2022. Eu tive uma decepção literária e foi com uma autora que eu tinha colocado muitas expectativas nos livros, porque os livros estão muito falados, muito hypados desde que lançou o primeiro aqui no Brasil, que fez muito sucesso. E aí eu peguei o primeiro, assim, eu gostei, mas não foi tudo aquilo que eu esperava. E o segundo, então, foi menos ainda, gostei menos ainda. E claro, né, boa parte dessa decepção se deve à expectativa que eu coloquei. Mas é a Beth O'Leary. Ó, pra quem tem, assim, o mínimo de contato com as redes sociais que falam sobre livros, com certeza já ouviu falar na autora, já ouviu falar nos livros Teto para Dois e A Troca. Esses livros, inclusive, estão em processo de adaptação pra série ou pra filme, não lembro bem. E o que eu posso dizer, assim, por que eles me decepcionaram? Especialmente A Troca, tá? Acho que Teto para Dois ainda passou um pouquinho melhor, mas A Troca, eu achei, assim, que as ideias que a autora tem para as tramas são muito originais. Eu acho que as ideias dela são meio parecidas, assim, com as ideias da Taylor Jenkins Reid,
no sentido de que elas pegam coisas originais para trabalhar, e mesmo que a ideia inicial em si não seja original, elas dão um caminho original para aquela ideia. Exemplificando isso que eu tava falando sobre pegar tramas que até talvez sejam coisas que a gente já viu em outros lugares, mas dá um caminho diferente, ela fez isso em Teto para Dois, por exemplo, que é um rapaz e uma moça, que eles acabam alugando um apartamento juntos, né, e aquela, sabe o clichê do, temos apenas uma cama para dividir aqui, é meio isso, só que é diferente porque eles não têm contato, né, eles não se conhecem, e eles acabam dividindo um apartamento porque eles não têm grana para pagar esse apartamento integral, né, eles estão passando por uma série de problemas, cada um na sua vida, e eles vão dividir esse apartamento e começam a se comunicar por post-its, assim, recadinhos, vão deixando na casa um pro outro, né? Ela trabalha de dia, ele trabalha de noite, então eles não se veem. O contato deles o contato que eles têm é por aqui, pelos bilhetes e talvez por celular, por mensagem, até o dia que eles se conhecem. E aí depois o resto leia para saber, né? Quem não sabe, leia para saber. Então ela dá uma saída original, né? Mas eu esperava um pouco mais desse livro. Agora, A Troca foi outro, assim, que ela deu uma saída muito original para um clichê que é a troca de papéis, né? A gente já viu em várias coisas no cinema, nos livros, essa coisa da troca de papéis, cada um assume a vida do outro. E o que foi original aqui? É a avó e a neta trocando de papéis, né? Não é uma coisa comum. Então, a neta passa por uns problemas lá no trabalho e aí tira um período sabático e assume a vida da avó. E a avó tá querendo viver novas experiências, ela foi abandonada pelo marido, depois de um casamento de muitos anos, e aí ela vai e assume a vida da neta. Ok, legal. Só que a autora abriu muitas tramas. Ela jogou muitos personagens aqui e nada foi bem desenvolvido. Então, assim, tinha uma trama principal, assim, que guiava a história, que era os problemas familiares dessas duas personagens e os seus problemas pessoais. Isso por si só já dava 2 livros diferentes. Mas a autora colocou tudo aqui e aí não desenvolveu muito bem, porque ela estava desenvolvendo outras tramas de pano de fundo, porque ela teve que colocar um romance pra avó e um romance pra neta, além das outras situações que estavam acontecendo. Então, apesar assim da ambientação do livro ter me parecido muito legal, ele não foi bem desenvolvido. E aí eu terminei esse livro com assim, uma sensação, nossa, eu esperava tanto, esse livro podia ter dado tanto e não deu. E essa foi a discussão que nós tivemos também no meu clube do livro, quando a gente discutiu essa história, que ela poderia tinha tanta coisa aqui que poderia ter sido explorada, que dava um outro livro e que não foi. Então eu acho que a autora pecou pelo excesso nessa história. E um pouco também no Teto para Dois, mas principalmente em A Troca. Bom, agora que eu já descasquei a Beth O'Leary, vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 8. Realizou alguma releitura no ano passado? Sim, realizei uma releitura. Ela fazia parte de um outro projeto que acabou não indo pra frente junto com a amiga, mas ele vai virar um projeto pessoal, que é as releituras dos livros do Nicholas Sparks. Então eu reli O Diário de uma Paixão, que foi o primeiro romance dele publicado. Então seria o projeto inicial era uma leitura em ordem cronológica, né? Eu já tive contato com várias pessoas aí pela internet que fizeram esse tipo de projeto com as obras do autor, Nicholas Sparks. É um projeto muito legal, só que com a correria e com as outras leituras eu acabei não dando andamento ano passado, mas reli esse aqui. Eu li 3 livros do autor ano passado, o único que foi releitura foi este. Era uma história que eu gostava bastante, eu tenho um carinho por essa história aqui. Não foi a primeira do autor que eu li, mas foi uma das primeiras, quando eu tava formando o hábito de leitura. E é uma história muito conhecida, assim, e embora tenha toda aquela coisa, né, tipo Nicholas Sparks, a gente sabe que alguém vai morrer. Mas aqui é diferente, né, porque não morre um personagem, mas tem toda... ou morre. Agora eu já misturei na minha cabeça. Mas enfim, mas tem aquela questão do Alzheimer ter sido o principal aqui na história, né? Que é uma doença que ainda se sabe pouco, embora já se tenha avançado muito. E na época que esse livro foi escrito, que se eu não estou enganada foi em 92, menos ainda se sabia sobre o assunto. E eu acho que o autor trabalhou com toda a melosidade que o Nicholas Sparks coloca nas histórias dele, mas trabalhou bem.
trabalhou bem. Né? Tanto que esse livro se tornou um filme que se tornou um ícone do cinema romântico, digamos assim. Vamos à próxima pergunta. Pergunta número 9. Qual experiência de leitura foi mais desafiadora? Então, desafiadores geralmente os clássicos são, né? E não poderia ser diferente com Dom Casmurro. Dom Casmurro foi uma leitura que eu fiz ano passado, acho que no mês de março. Eu gostei muito dessa leitura, tá? Eu com certeza vou reler esse livro em algum momento. Não agora, mas pretendo relê-lo. Foi um livro que eu gostei muito, mas ele é desafiador em que sentido? Eu sempre acho desafiador começar um livro do Machado de Assis. A linguagem é muito característica do Machado, da época, né, em que ele viveu. Então, a gente lê um original, né, um clássico direto da fonte, escrito no nosso português brasileiro, mas no nosso português dos anos 1800, né, do século XIX. Então, a gente tem aqui uma dificuldadezinha, porque muitas palavras deixaram de ser usadas, né? A forma como as frases são construídas, isso tudo foi mudando ao longo do tempo. E Dom Casmurro tá localizado nesse português mais antigo. Mas é a única dificuldade que eu sinto, né? Claro que tem algumas referências que eu não pego também, porque Machado era um cara estudado. Ele tinha muitas referências, ele colocava muitas referências nos seus livros, e eu não consigo pegar todas essas referências ainda. Mas a edição ajudou muito. Essa edição aqui é da Antofágica. Quem me segue no Instagram também sabe que é uma editora que eu aprecio muito o trabalho. E eles têm um trabalho muito importante as notas de rodapé. Elas são sempre muito boas, assim. Aqui, por exemplo, tem uma nota de rodapé. Não sei se vai dar pra ver aí. Fora que as edições são lindas, né? Acho que só nessa abertura aqui que eu fiz já dá pra vocês verem o quanto é bonito. Mas eu acho que a Antofágica tem, né, essas notas de rodapé, mas sem carregar, não viram só nota de rodapé. E são notas de rodapé bem curtas, assim, explicando. Aqui, por exemplo, tinha o termo, ó, cúria. Tava no meio de uma frase aqui, né, ó. O padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo da cúria, mas as honras dele. Aí tem uma notinha da rodapé explicando o que é cúria. É um tribunal eclesiástico constituído pelo Papa e por bispos. Então, assim, tá explicadinho aqui. Não tá lá no final, que eu acho ruim também. Essas notas que funcionam como um glossário, eu acho ruim quando elas estão lá no final do livro. Eu gosto que estejam na página em que o termo foi citado. Então, assim, poderia ter sido mais desafiador ainda ler este livro se não fosse por uma edição boa e completa, sim. Mas foi desafiador igual. Pergunta número 10. Novo autor queridinho. Eu trouxe duas autoras pra falar aqui, que se tornaram as minhas favoritas. Uma é clássica e outra contemporânea. Vou começar pela clássica, porque eu já falei dela, na verdade. A Lucy Montgomery, autora da série The Green Gables. E aí eu já trouxe um outro livro da série, não o mesmo, pra mostrar, porque esse aqui também foi um dos meus favoritos da série, o N, A Casa dos Sonhos. Eu gostei muito da construção dos personagens da Lucy Montgomery, da construção dos cenários. É uma literatura clássica, mas é fácil. Claro, talvez a tradução tenha dado uma facilitada, porque... né, também é um clássico antigo, assim como o Machado de Assis, só que na tradução do português talvez algumas coisas tenham sido mais organizadas, enfim, atualizadas, mas eu gostei muito da construção dos personagens e é uma série que vão passando vários outros personagens sem perder o foco na Anne. A Anne tá sempre no foco, porque a série é sobre ela, mas esses outros personagens em si dariam livros também muito bons. São personagens muito, muito bons. Quando eles entram na história, eles entram pra contribuir. Diferente do que eu falei dos livros da Beth O'Leary, que é aquela galera toda ali com várias subtramas, parece que desviando o foco da trama principal. Aqui não, aparece muita gente, tem muitas subtramas, mas sem tirar o foco dos personagens principais e principalmente da Anne, que é a personagem principal da série, né? E outra autora que também foi uma grata surpresa foi a Madeleine Martin, autora da Última Livraria de Londres. Esse livro aqui ele é uma ficção histórica, né? Por ser uma ficção histórica em si eu já curto, mas esse livro foi muito bem escrito. A autora desenvolveu muito bem, é um livro daquele tipo que a gente se apega,
que a gente gosta de ler, sabe? Sente prazer em ler. Eu achei a escrita da autora muito boa. Ela consegue ambientar a gente muito bem no que tá acontecendo aqui, nesse contexto de guerra. Naqueles capítulos mais alegres, a gente fica alegre. Nos capítulos em que os personagens estão ali passando pelos bombardeios, a gente fica tenso junto. A gente quer que aquilo passe, a gente torce muito pelos personagens. Eu acho que essa autora é muito promissora. Eu não sei se esse aqui é o primeiro livro dela, tá? Mas é o primeiro que eu tive contato. Não sei se é o primeiro também traduzido para o Brasil. Ela é, vamos ver se diz aqui, não diz se ela é jornalista, o que que ela é, mas ela escreve bem. Então, eu curti muito Madeleine Martin e vou ficar ligada nos próximos lançamentos dela que saírem por aí. Quase encerrando, vamos lá, pergunta número 11. Qual foi o seu livro favorito do ano? Eu vou falar brevemente aqui, porque eu pretendo gravar um vídeo só com os favoritos do ano. Mas um dos meus favoritos, e eu acho que o principal deles, foi o Anne Antes de Green Gables. Tá, eu sei, esse vídeo tá uma overdose da série Anne, né? Mas, enfim, não adianta. Foi a maior parte das minhas leituras do ano. Se for ver, assim, a fatia maior é da série da Anne, né? Os outros livros todos que eu li não faziam parte de séries, eram livros individuais. Eu também não li tantos livros do mesmo autor quanto eu li os da Lucy Montgomery. E esse aqui nem é da Lucy Montgomery, tá? Esse aqui é um livro à parte, ele foi escrito depois, encomendado pela família dela, para comemorar o aniversário de publicação da série. Ele é o Anne Antes de Green Gables, que preenche uma lacuna que a série deixou, né? Que não tem, assim, a gente tem alguns flashes do que aconteceu na vida da Anne quando ela tá contando pra sua nova família, pra família adotiva. Mas a autora em si da série, ela não discorre esses assuntos. E aí esse livro aqui vem e preenche essa lacuna, desde o nascimento da Anne até ela ir morar em Green Gables. E que história bem escrita, assim. E eu achei que o trabalho da autora ficou muito bom. Porque essa autora aqui, a Bud Wilson, ela conseguiu ser muito fiel à escrita e à história que a Lucy Montgomery criou na série. Então esse livro aqui ganhou meu coração e a minha admiração. Apaixonada por esse livro. Última pergunta, Sabrina vai parar de falar. Eu sou faladeira, né? Se vocês me seguem no Instagram, você sabe. Se me conhece pessoalmente, sabe também. E se tá me conhecendo aqui pelo YouTube, eu sou faladeira, assim mesmo. Mas quando é um assunto que eu gosto, eu falo. Vamos lá, pergunta número 12. O que você espera do seu próximo ano de leituras? Eu espero, do fundo do meu coração, que esse seja um ano em que as leituras sejam respiros pra mim, né? É óbvio que eu vou ter as minhas leituras acadêmicas, as minhas leituras pro meu trabalho, porque eu sou uma professora que gosta de trazer muitas referências pros meus alunos, então eu tô sempre lendo sobre assuntos que eu tô trabalhando. Mas eu espero que as outras leituras que eu fizer, elas sejam respiros na minha rotina, que eu possa aprender com elas também, porque a gente sempre aprende, mas que elas me ajudem a dar uma leveza pro dia a dia, aqueles momentos em que a rotina tá mais pegada, mais cansativa, que eu possa desfrutar de um bom livro pra me ajudar a descansar. É isso. Eu agradeço a paciência e a audiência de vocês até aqui. Eu gostaria, se vocês quiserem, né, responder as perguntinhas aqui nos comentários pra mim, pra gente trocar informações sobre os livros. Eu vou deixar todas as perguntas no box de descrições. Se tu, por acaso, tem aí também um perfil no Instagram ou no YouTube e quiser gravar essa tag, sinta-se à vontade, eu vou ficar muito feliz. Me marca, me manda o link pelo direct no Instagram ou aqui nos comentários, que eu vou ir olhar e vou comentar e tudo mais, tá bom? Muito obrigada, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais!